Conosco aqui no encontro em Goiânia com o Eduardo Sabag. Luzia, tem algo que o Eduardo te falou que te surpreendeu? Algo que você buscava? Algum questionamento que você não precisou falar pra ele? Sim. Ele foi assertivo no que ele te falou? Sim. Nossa, como você tá se sentindo agora? Aliviada. Inclusive, eu quero aproveitar porque eu tenho um problema muito sério no joelho, de artrose avançada. E eu caí, né? Eu levei uma queda uns 3 meses atrás e quando eu levei essa queda eu achei que eu não andava mais, né? Eu fui ao médico, ele falou que era só cirurgia e tal. Mas aí eu falei com ele, eu vi o Eduardo falando que podia falar com a equipe dele, né? Espiritual, eu falei com eles. Você fez a cirurgia espiritual online? Não fiz, porque eu não consegui, assim, eu não achei, assim, um jeito o número, não sei. Sim. Eu sei que eu procurei, mas eu falei, quando eu fui dormir eu falei, porque eu trabalho em pé, né? Eu fico em pé de 5 da manhã às 3 da tarde, então era impossível eu trabalhar, pois eu trabalhei. E hoje, por exemplo, eu não sinto dor igual eu sentia antes da queda. Você fez a cirurgia, chamou a equipe do Eduardo Sabag? Não, eu falei sozinha na casa, eu não marquei nada, eu só falei com eles, entendeu? E depois disso, eu fico em pé o dia todo e hoje sem você tá se problema. sentindo bem melhor? Graças a Deus. Muito bonito, seu Dom. Quando você começou, quando você era criança, você ficava com medo? Porque é uma criança, a gente tem medo do escuro. Então, sei na lá. verdade, assim, uma coisa que eu queria falar que é interessante, que as fala. pessoas perguntam como que são. Assim, eu não lembro de ter ficado com medo, não. Você não ficou com medo? Não, porque, na verdade, fisicamente eles não podem fazer nada. Os espíritos do mal, fisicamente, não podem fazer nada. Mas, assim, eles podem mentalmente, entendeu? Quando você entra na faixa vibratória deles, eles podem sim te influenciar e podem te atrapalhar. Isso pode acontecer. Mas, assim, eles não podem chegar... Eles até podem, na realidade. Tipo, quebrar alguma coisa, tudo. Podem, mas isso só com autorização dos bons espíritos. Não com autorização... Tipo assim, quando um espírito do bem tá vendo que tal situação tá acontecendo, ele quer permitir que aquilo aconteça, a fim de mostrar para as pessoas que existe um mundo espiritual, ele deixa acontecer. Mas ele não vai deixar, tipo assim, um espírito pegar a faca e matar uma pessoa. Se fosse assim, mano, a gente tava ferrado, né? Ia acontecer toda hora. Eu nunca ouvi dizer espíritos, né? Muita gente que também morreu, sei lá, de formas dramáticas. Ou então coisas, o cara morre com raiva do outro. Com Tudo. raiva, Ele pode, sim. Por exemplo, Joãozinho tem raiva do Marcianinho. Ou uma coisa que acontece, que é sempre bom a falar sobre isso. Aborto. As pessoas acham que não tem nada demais fazer aborto, mas tem sim. Porque você está tirando a chance de uma pessoa viver. E aí você está pegando um espírito que já estava reencarnando, que está se preparando para ter a vida e está matando ele, mandando ele de volta. O que vai acontecer com esse cara? Normalmente ele vai ficar com raiva e virar o obsessor da mãe ou do pai, de quem causou o aborto. Mas é difícil. A gente não sabe... Assim, ninguém aborta porque quer, sabe? Sim, sim. Eu sei, mas o que acontece muito... É uma conversa complexa, né? Sim, claro. Mas o que eu gosto de falar sobre isso sempre, para alertar... Eu falo sobre isso, sobre o suicídio bastante, para alertar as pessoas que essas são coisas que elas devem saber que não são corretas de fazer. Então, o que acontece? Chega muito no meu canal, pessoas que fizeram o aborto se arrependeram profundamente. Isso é o que mais tem no meu canal. Então, assim, é bom sempre você se conscientizar. Eu entendo que cada um tem um ponto de vista, tudo, mas no meu ponto de vista é tipo errado. Não, é uma vida, eu entendo. É a pessoa. Geralmente quem faz Sim, aborto é quem mais sofre pra caramba, por isso que é bom por a isso gente... é difícil, tem os dois lados, nossa, é muito complicado, Sim, né? Eu não consigo nem imaginar, assim, tipo, eu sei que é difícil, é complexo. Sim, claro. Então é isso, mas aí eu queria falar uma coisa interessante pra você, que até a gente tava falando de jogo e tal, né? Os obsessores, os espíritos do mal, eles parecem muito os caras dos jogos. Nossa, tipo, ai meu Deus, qual que era? A gente tava jogando Alien, não lembro o nome. Tem um modelo que todos usam, que é a cara do Venom, do Nevermore, do Dota. Ai, Sabe o não lembro Nevermore como do que é. Dota? Eu não joguei Dota, joguei LOL. Ah, não, LOL. LOL, Twitch. Eu só jogo Dota. Rato. Ele é um bicho pretão com olho vermelho e Nossa, grande. que medo. Ele anda assim. Eles normalmente usam essa fisionomia. Mas pra assustar mesmo. Pra assustar, não me assusta, né? Mas eles usam essa fisionomia. Mas tem também os costurados, feios pra caramba, existe pra caramba isso daí. Meu Deus. É normal. E assim, tipo assim, você num dia normal, você consegue, você vê, você sente ou você ouve o tempo todo, assim? Não, ouvir eu ouço o tempo inteiro. Só que assim, mas aí o que acontece? O meu mentor, ele vai barrando, né?
Ah, o seu Eu só mentor ouço, espiritual. senão não tem condições, né? Não tem, você não Porque tem consegue mais espíritos viver. do que humanos. É. Então, na verdade, eu converso só com os que estão só com os meus espíritos, vamos dizer assim. Os Mas mais vira e mexe próximos. acontece de eu conversar com algum outro espírito quando eles querem deixar por algum propósito, eu converso. Isso pode acontecer. Por exemplo, outro dia eu estava tendo um posto de gasolina e como eu faço esses tratamentos, a gente cura as pessoas gratuitamente, eu nem falei sobre isso, né? Bonito. Mas a gente faz os eventos, quem quiser ver, vai lá no meu canal Espiritismo Raiz, vai ver isso. Que lindo. Que a gente faz as curas das pessoas gratuitas, né? Algumas curam, outras não. E assim, todas que vão no evento com dor, a dor passa. Todas. Isso vocês podem ver, tem um vídeo lá. Na verdade, a gente tem vários eventos, mas eu peguei os depoimentos desse de Goiânia, porque eu sabia que nos podcasts eu quis registrar um. Tá certo. E foi gratuito, as pessoas não colocaram nome na lista nem nada, então elas chegam lá. A primeira coisa que eu faço é passar um recado dos espíritos para ela, Que lindo. antes dela falar com informações da vida dela. Às vezes fala sobre filho, fala sobre coisas que não teria como saber. Alguém ali na plateia, você recebe ali, tipo, um contato do espírito. daí, Não, vamos dizer assim, como é que funciona esses eventos? Eu chego lá e falo, galera, de domingo, tal hora, vai ter evento lá em Fortaleza. Como é que eu fiz em Fortaleza? Eu marquei numa praia. Ah, legal. Eu sempre céu marco aberto, praça legal. ou praia. Se for cidade que tem praia, eu marco na praia. Aí eu marco na praça, num parque, em qualquer lugar assim. Em Brasília foi num parque, em Goiânia foi num parque. Aí eu chego lá 10 minutos antes, a gente distribui 100 senhas, que são as pessoas que eu atendo. A pessoa entrar, legal. As que passarem disso vão ser né? atendidas pelos espíritos, mas não comigo. O que dá menos na mesma, né? Mas as pessoas querem conversar comigo. Sim, as pessoas querem te conhecer também, né? Aí faz uma Trocar filazinha. ideia. E aí eu começo a atender as pessoas. Então a pessoa não colocou o nome dela na lista, não falou que ia, não falou nada, não preencheu nada, né? Não pagou nada por isso, nem deu o nome dela pra ninguém. Aí ela chega lá, a primeira coisa que eu faço é dar um recado pra ela. Que dos espíritos. lindo. Eu dou um recado independente, entendeu? E é o recado assim, às vezes fala de filhos, fala da A mãe, vida. falam de coisas que não teria como eu saber. Como que eu vou saber? Por exemplo, agora eu tava vendendo um carro. É pesquisável de todo Não tem mundo, como né? ficar vendo. Eu tava vendendo um carro, um cara entrou em contato comigo e tal, e o espírito falou, fala pra ele que ele tem que cuidar melhor da mãe dele, papai. Eu falei, o cara tomou um susto, porque eu nem sabia se ele tinha mãe. Se ele não tinha. Né? Às vezes tá passando por alguma coisa, a mãe tá doente, Eu né? nem sabia, Dá. então, tipo, se o cara não tivesse mãe. E eu falo uma coisa dessa pro cara, imagina, o cara ia falar, o cara é louco, né? Eu nem tenho mãe, o cara tá falando da minha mãe, entendeu? Aí eu dou o recado, dei recado pra ele e tal, e isso acontece bastante nesses eventos. E outra característica é que as pessoas que vão com dor saem sem dor. Nesse evento mesmo, 4 pessoas que eu me recordo saíram sem dor, dentre elas 2 pessoas foram no evento de Brasília, foram curadas dos seus problemas, aí foram lá só para agradecer no evento de Que Goiânia, porque lindo. Brasília é meio perto de Goiânia, né? Sim. Então assim, isso acontece e é muito normal. Aí voltando agora, por que eu tava falando disso? Eu não lembro. Eu ia te perguntar da Marília Eu falo Mendonça. demais. Eu falo Eu demais. ia te perguntar da Marília Mendonça. Mandaram uma pergunta meio bizarra, você entendeu na Twitch, mas. Ô, peraí, você tá perto, tá bom minha distância do microfone Tá bom. aqui? Tá bom o perfeito. áudio? Tá. Tá. Tá assim. E que assim, é meio bizarro, mas a galera ficou curiosa. Tem espírito em todo lugar que você vai, tem bastante gente, espíritos, ou não? Tem, todo Tem. lugar. Todo lugar. Tem mais espírito do que humano, porque cada humano tem pelo menos um espírito junto. E assim, do tipo, pra quem não tá vendo, de boa, não sente vergonha nem nada, mas você que vê e ouve, mano, você vai no banheiro, por exemplo, você fala, galera, fica aí fora que eu tô entrando, por favor. Ou você tá lá com a Dá sua licencinha. namorada. Ou nos você tá seus com a namorada no momentos, momento, vamos ver. Você Eu fala, sou um cara que não tem galera, sai vergonha. do quarto, me dá uma privacidade. Não, mas eu sou um cara que não tem vergonha. Até se fosse pra fazer xixi na rua, eu faço. Mas vamos dizer que eu não sei. Ô, essa é boa pra quem tem fetiche de fazer as coisas em público. É verdade. Que Isso é horror. o público aos espíritos. Não, na verdade é o seguinte, isso aí acontece mesmo, sabia? Só que assim, óbvio que os espíritos, principalmente os do bem, eles não querem ficar te olhando. Então eles não vão ficar Eles olhando. querem às vezes, só ajuda pra fazer a passagem, né? Contato com Não, alguém. os espíritos do bem, eles são como se fossem, por exemplo, o meu mentor, que é o apóstolo Pedro, aí você fala, putz, mas como é que você... O apóstolo Pedro não é um espírito top, com certeza, mas eu não acho que eu sou um cara do nível, nem perto do nível dele, mas como que eu sei que é ele mesmo? Porque ele fala pra mim que é o apóstolo Pedro e a gente cura as pessoas, então assim, só pode ser, né? Se fosse um espírito fake, não ia conseguir curar as pessoas, né? Então acho que a maior amostra dessa é essa. E aí o que acontece? Ele fala pra mim o quê? Quer dizer,
esse espírito que se diz apóstolo apóstolo Pedro, o apóstolo de Jesus, que cura milhares de pessoas nos nossos eventos, inclusive na cirurgia à distância, tem uma cirurgia espiritual que a gente faz, que o cara faz online, gratuito, sem precisar falar nada. Ele vai lá no YouTube, escreve cirurgia espiritual e espiritismo raiz. Que e faz a legal. cirurgia, ou cirurgia espiritual Eduardo Sabag. E aí acabou. Ele faz essa cirurgia e segue. E aí não tem nada demais. Então, o que acontece? Esse espírito, ele é um espírito muito evoluído. Tipo assim, ele não é um cara normal. Ele é um cara que entende mais de madeira do que qualquer madeireiro, mais de engenharia do que qualquer engenheiro, mais de física do que qualquer Totalmente físico. evoluído, né? Ele tá com as skills dele tudo no máximo, entendeu? Ele, tipo assim, não tem... Então, um espírito desse, ele é tão sutil, tão leve, ele nem tem interesse nenhum. Ele acha, por exemplo, outro dia os espíritos estavam me zoando, falando que eu como igual um cavalo, porque é muito Mas esquisito. eles pra zoam, eles. fazem bullying? Fazem pra caramba. Por quê? Não, é que assim, eles conversam comigo com a linguagem que eu converso com eles e com Ah, outros. você faz bullying com eles Então, eles me chamam também? de trouxa toda hora, é. Mas por que você faz bullying com os coitados? Não, é porque eu sou assim mesmo. Amigo que zoa amigo. É, mas eles são espíritos super inteligentes e cultos, mas Sim. eles me chamam de trouxa também, porque eu chamo eles de trouxa também. Que Então, legal. quer dizer, eu chamo as pessoas que vivem comigo de trouxa. Também não tem como ficar o tempo todo sério, né? É, lógico. Mas, por exemplo, descontrair, semana né? passada eu tava lá Imagina, no você ficou o estacionamento. tempo todo formal, sem doida. Não, eles são super engraçados, só que eles não falam baixaria e não falam palavrão, mas eles têm super senso de humor, eles são engraçados pra caramba. É, cada um tem uma característica, não é que eles são todos iguais, né? Sim, Então, por exemplo, eu tenho igual dois principais, pessoas. ele e um outro. O outro é muito engraçado, então eles ficam revezam. E aí, por exemplo, esses dias eu fui lá no shopping e eu parei o carro no estacionamento, entrei no shopping, nem lembro de que tava, acho que era em algum lugar aqui em São Paulo. E aí eu saí do carro, saí do estacionamento, eu falei, putz, cadê meu carro, velho? Esqueci. Aí eu falei pra eles, Esqueci o onde tá lugar. o carro? Onde tá o carro? Eles falaram, não, se vira, ó. Porque pra eles é fácil ver isso. Bom, se vira, isso, a gente não vai ajudar você, se vira. Nossa, na hora que você mais precisa, eles não... Aí eu dei uma resmungada e ele falou, você que é trouxa, você é trouxa pra caramba, não vê uma coisa Esqueceu. óbvia dessa, agora você vai ficar procurando. Eu fiquei meia hora procurando o carro de um lado pro do outro lado. Meu Deus, nossa, não. já aconteceu de você, tipo assim, você vai, sei lá, deixou o carro no quarto Acontece andar sempre isso comigo. e para no terceiro, você olha, meu Deus, roubaram meu carro. Daí você fica ali tendo um ataque cardíaco, daí lembra. Eu até lembro onde tá o carro. Nossa, mas Pior eles que é. acham que legal. E geralmente são espíritos assim que, tipo, morreram faz tempo ou que estão Depende, fazendo a depende. passagem? Mas assim, o que acontece é que existem níveis diferentes de espíritos. Esses que têm um Desculpa minhas propósito... perguntas bobas, Não, mas às você tá vezes pode ser certo. tonto. Ainda bem que você tá fazendo essas perguntas, porque essas são as dúvidas que as pessoas têm. Esse, por exemplo, meu mentor, é um espírito muito evoluído, ele tem acesso ao futuro, a um monte de coisa. Por exemplo, outro dia desse eu tava parado lá no posto de gasolina, 3 horas da manhã, comendo uma coxinha. Ele falou, vai, vamos embora rápido, vamos embora rápido. Eu falei, não, peraí que eu vou comer outra coxinha. Ele falou, não, vamos embora. Eu enrolei um pouquinho pra sair, paguei, entrei no carro, saí, tombou um caminhão na minha frente, tipo 100 horror. metros na minha frente. Ele sabia que o caminhão ia tombar. Nossa, Não, o cara acho que não queria te aconteceu tirar nada. rápido Ele, dali. se eu tivesse saído antes, eu não tinha ficado 2 horas parado na estrada. Eu fiquei 2 horas parado na estrada porque o caminhão tombou na minha frente. Meu Deus, ou poderia você sair junto e você, sei lá, ser acertado por aquele caminhão, porque Não, isso- depende do tempo, né? Mas também não ligo É. se isso acontecer, eu não tô nem aí pra isso. Mas, tipo assim, se eu tivesse saído 40 segundos antes, eu tinha passado esse Passado. caminhão. Não, o caminhão tombou devagarzinho, nem aconteceu nada, que eu me lembro. Não lembro Ainda direito, bem. na verdade, porque eu faço tanta coisa que minha cabeça tá tudo barulhada. Mas, tipo assim, ele. acho que foi isso mesmo, só tombou e aí não dava pra passar nada. Aí tiveram que esperar chegar um guindaste pra tipo. Nossa, Então demorou fica 2 preso horas. 2 horas no Eu fiquei lá trânsito, 2 horas lá na terrível. estrada e ele falou: tá vendo, seu trouxa? Se você tivesse me ouvido. Da próxima você vez não vão tinha ver estrada ele. aí, né? E agora eu já aprendi, eu nunca É nem bom que você sabia. pelo menos não tava com fome, porque às tinha comido a vezes- coxinha, família né? tinha comido, né? Mas assim, é bem isso mesmo. Tipo, você tem que. Ontem mesmo. Prestar Ontem eu atenção comi nos bola. sinais. Por quê? Por algum motivo ele falou assim: você vai com esse carro aqui. Eu esqueci disso. E fui peguei o outro carro. E aí estourou meu pneu. Aí quando eu tava indo agora, quando eu troquei o carro, eu lembrei que ele tinha dito isso. Então, eles têm acesso às informações e É tal, que são mas agora tantas voltando. coisas, né? A gente esquece mesmo, né? A gente esquece o que ia fazer. É, Pô, meu, tá saindo sem nem pra me avisar de novo, cara. É, eu nem falei pra pra me você que eu sou ajudar, então. esquecido. Eles fazem isso muito. Daí lá As vai ele, vai pessoas acabar. Eles fazem muito isso daí. As pessoas que vivem em volta de mim ficam me perguntando toda hora um monte de coisa. Um monte de coisa. Ah, dá um recado meu anjo da guarda, meu nome, não sei o quê. As pessoas que trabalham comigo e tal. E eu faço isso. Só que é o seguinte, eles fazem isso uma vez só.
Se a pessoa não anotou, não pegou, se ferrou, eles É, não já falam mais. foi. Quando é o meu anjo da guarda, eu falo, putz, não sei, vocês deviam ter anotado. É anotar na hora, De vez em grava. nunca, quando passa um tempo eles falam de novo, porque eles dão informação só uma vez. É só uma vez Eles mesmo, falam, cara, uma né? informação importante Não prestou dessa, atenção, né? Exato, Problema se a pessoa não prestou seu, é. atenção, o problema é dela. Não vou ficar repetindo, né? Toda hora, né? Então, é isso aí. Mas aí, voltando ao que você falou, de pessoas. Na verdade, assim, sim, são pessoas que já morreram. Deus não vai criar ninguém, nenhum anjo pronto já, e nem nenhum diabo pronto, porque seria injusto. Os espíritos são pessoas que viveram na Terra. Algumas viveram há pouco tempo, algumas viveram há mais tempo, outras estão executando uma missão, como, por exemplo, meu mentor, que para ele é tipo Tá um trabalho, né? curando, né? Não que ele ache ruim, porque ele trabalha em nome de Jesus, mas Sim. é um trabalho diferente da minha amiga espiritual, que vivenciou, que meu anjo da guarda é ela, que vivenciou várias encarnações comigo e tá Que aí, lindo. né, com o Mas propósito de me auxiliar também. Você